Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia por a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno mais que Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Também vamos abrir as Sagradas Escrituras no último versículo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, 6, e diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Podeis tomar assento. Este é o último versículo do primeiro pacto, do Antigo Testamento. Uma palavra que traz uma profundidade muito grande acerca dos sinais também dos últimos dias. E aqui o profeta Malaquias, pela boca do Senhor, ele traz uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que somente com a comunhão plena, advinda de uma só alma, de um só espírito, pode trazer a plenitude do relacionamento desejado por Deus dentro de uma família. Aqui nós vemos a figura do pai e do filho, e a gente pode ver através da vida do Jesus, quando veio a esta terra, mesmo sendo o próprio Pai, o próprio Deus, porque o Pai e o Filho são uma só pessoa. Mas Jesus veio em carne, em forma de filho, para trazer esse modelo de relacionamento em que ele precisava nos ensinar através da relação dele com o Pai. Interessante que Jesus, ele viveu exatamente tudo que ele pregou, ou ele pregou tudo quanto ele viveu, estava entranhado dentro dele. Em nenhum momento ele desonrou o Pai, em nenhum momento ele viveu longe do Pai, em nenhum momento ele se rebelou contra o Pai. Pelo contrário, ele viveu toda a sua vida atrelado na obediência, na submissão e na dependência completa e total ao Pai. Interessante, no livro de João, ele traz uma palavra muito forte, quando ele diz assim: quando eu ascender aos céus, então vocês saberão quem eu sou
que não faço nada de mim mesmo, mas faço como o Pai tem me ensinado. O Pai sempre está comigo, nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu creio que um dos maiores exemplos de Jesus foi estar totalmente ligado, conectado com o Pai, em todos os momentos da sua vida, da sua trajetória aqui na terra. O próprio Pai testificou dele, sempre, 3 vezes que Deus fala, brada aqui na terra, 3 vezes que Deus fala audivelmente aqui na terra, Deus fala acerca da relação dele com o seu filho. E Deus, na primeira vez, ali no Rio Jordão, quando Jesus, ele desceu as águas para ser batizado por João Batista, quando ele se submeteu como homem, quando ele deu o exemplo como homem, como um filho, porque na verdade Jesus precisava dar o exemplo para que todos nós pudéssemos seguir esse exemplo. Quando ele se submeteu a uma autoridade, a autoridade na época de João Batista, que era o pastor da igreja primitiva, era a autoridade máxima humana na terra, que foi dada pelo próprio Deus para preparar o caminho do Messias. Quando ele se submeteu, ele desceu as águas, ressurgindo das águas, Deus entrou em cena e bradou do alto a baixo, dizendo: eis, este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, a ele ouvir. O céu se rasgou diante dele e o Espírito Santo veio sobre ele. E por mais 2 vezes o próprio Deus repetiu esta mesma mensagem, dizendo: aí está o meu filho, a quem eu amo, a ele ouvi. Este filho que me dá prazer. E o grande trunfo nessa vida, queridos, é agradar o coração do Pai. O que faz sentido nós permanecermos na terra, além de estar conectado com os céus, no coração do Pai, é agradá-lo. Eu sempre tenho dito assim, olha, é claro que às vezes a gente tenta agradar as pessoas, né? A gente quer fazer o bem, a gente quer sempre estar em alta diante das pessoas, pela nossa postura, o nosso comportamento, mas o melhor mesmo é agradar o coração de Deus. Às vezes você tem que aborrecer algumas pessoas que até que você ama, em função de ter que agradar o coração de Deus. E eu sempre tenho dito que eu estou aqui não é para agradar a homens. Eu entendo que quando eu agrado a Deus, eu agrado a homens. Mas o maior conceito que nós podemos ter acerca da nossa vida é aquele que temos diante de Deus. O que importa é o que Deus está falando de você, é o conceito que Deus tem de você, é o que Deus acha de você, e por certo é o que Deus vai fazer através de você. Amém? Então Jesus viveu essa vida aqui. No livro de João 14, ele diz assim: não contristeis os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós também estejais. Aí no mesmo capítulo, ele diz acerca da relação dele com o Pai. E ele diz assim: aquele que me ama será amado também pelo meu Pai.
Aquele que ama a minha palavra, porque Jesus e a palavra é a mesma pessoa, a palavra é uma pessoa que se expressa na vida do Filho de Deus, é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo entrou no corpo, se encarnou. O Verbo se tornou carne, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Filho único do Pai. Aleluia. Então Jesus é a própria manifestação da palavra. Como ele diz logo no capítulo seguinte, 15: se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, os céus estarão escancarados sobre vocês, e tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá. Aleluia. Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus está na sua palavra, e Jesus é esse verbo ambulante, é essa palavra que Ele mesmo diz: se você amar a minha palavra, o amor do Pai vai estar em você, e Ele se manifestará e se revelará a você. Aleluia. Então, quando a gente entende, queridos, que a palavra de Deus dentro de nós, ela começa a ser vivida, a ser praticada, porque não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Como disse Josué, capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar do livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então prosperarás o teu caminho, e tudo quanto fizerdes serás bem-sucedido. O segredo do sucesso, o segredo da prosperidade da nossa vida aqui está na vida do Filho, está na palavra de Deus. Então, quando a gente coloca em prática, começa, como disse Josué, não parar de falar, mas quando ela estiver entranhada dentro de nós, não cesses de falar do livro desta lei, mas antes medita nela dia e noite, para fazer segundo o que está nela escrito, para viver, para cumprir conforme está escrito. Não adianta apenas ouvir, não adianta você apenas conhecer, você tem que colocar em prática. E quando você coloca essa palavra em prática, é Jesus vivendo dentro de você. É como Paulo diz, olha, com muita propriedade, depois de estar lutando contra ele mesmo, dentro dele havia uma guerra, uma oposição, que o que ele queria fazer ele não conseguia, o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que não queria acabava sendo dominado. Mas depois, quando ele dominou pela palavra, ele se identificou com esta palavra na vida do Filho de Deus, e ele então disse: olha, agora olhe para mim, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Você sabe o que é que Deus espera de mim e de você? O que é que Deus quer de você, de mim? A grande expectativa dos céus é que nós um dia nós possamos viver a vida do Filho de Deus, possamos nos identificar com a sua vida,
para que quando as pessoas olharem para vocês, não vão ver vocês, vão ver Jesus em vocês. Esse é o grande desafio de nós humanos aqui na terra, é de nos relacionarmos com Deus através do seu Filho, porque ninguém chega a Deus senão através do próprio Filho. Amém? Ninguém consegue chegar a se relacionar com o Pai a não ser por intermédio de Jesus. Através dele você se identifica mais com o Pai, você está mais perto do Pai, você se relaciona com o Pai, somente e exclusivamente através dele. É por isso que quando você cresce espiritualmente, nós crescemos na unidade da fé, no Filho de Deus, na sua palavra. Nós crescemos, nesse testemunho de vida. Um dos versículos mais poderosos do Novo Testamento, para mim, está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Para quê? Se exibir? Manifestar uma grandeza dentro de você? Alguma coisa que vai te exaltar? Porque tem muita gente que tem poder e atrai a honra e a glória para si. Mas o poder que você recebe do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, pastor? E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É testemunhar, é alguém olhar para você e não ver você, mas ver Jesus em você. Lucas já perdi aqui, não sei se é Lucas 10:40, esqueci o versículo, mas ele diz assim: não é o servo maior do que o seu senhor, mas quando ele bem instruído, treinado, capacitado, ele será como o seu Senhor. Não é o servo maior do que não é o discípulo maior do que o seu mestre. Mas quando ele bem instruído, bem capacitado, bem treinado, ele será como o seu mestre. Ele nunca será maior, mas ele pode reproduzir as características, o DNA do seu mestre, como o filho reproduz, como o pai reproduz no filho as suas características e o seu próprio DNA, e ele passa a parecer com o pai. Amém, queridos? Então tudo que Deus espera de mim e de você é que você seja como Jesus, é que você viva como Jesus, é que você se relacione aqui na terra como Jesus, principalmente nessa relação vertical do pai com o filho. Eu não nasci no lar cristão, me converti aos 25 anos de idade, tenho aproximadamente aí 30 anos de fé, de uma nova natureza, um novo homem. Porque verdadeiramente nós só podemos manifestar a vida de Cristo através dessa nova natureza que herdamos, que recebemos dele. A natureza adâmica, essa natureza carnal que herdamos no início da nossa vida, no nascimento biológico,
você precisa colocar ela na cruz, mortificando a cada dia e vivendo a nova natureza que herdamos de Deus, recebendo o DNA dele, pelo qual nos tornamos filhos dele. Amém? Você não é apenas um filho adotivo de Deus. Você é um filho legítimo. Você é um filho legítimo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, lhes darão o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, que não nasceu da vontade da carne ou do sangue, ou seja, do homem, mas da vontade do Pai. Aleluia! Você é filho de Deus, meu irmão. Humanamente falando, é diferente de filhos adotivos espirituais. Jesus, ele veio como filho unigênito, único, mas ele se tornou o filho primogênito. Se foi o primogênito, é porque outros filhos, Deus, aleluia, geraria dentro de nós o seu DNA, para que nós legitimamente pudéssemos ser filhos de Deus. Aleluia. Deus não é pai de todos, Ele é Deus de todos, mas só é pai daqueles que se tornaram filhos. E nós estamos aqui porque um dia, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, nos identificando com a sua própria natureza. Amém? Então nós, como filhos, nós temos o dever moral, espiritual, o dever legal de manifestar o DNA e a natureza do Pai. Nós temos esse dever dentro da igreja, fora da igreja, de manifestar essa natureza. Nós não podemos viver pela natureza adâmica. Temos que viver pela nova natureza. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não é terrena, mas é celeste. E um dia nós retornaremos. Nós somos estrangeiros em terra peregrina, em terra estrangeira, né? Você não é daqui. Você tem um pai, tem uma mãe que te gerou nas suas próprias entranhas, e dentro de você corre o sangue, aleluia, o sangue do Filho de Deus, que verteu sobre a tua vida, que te converteu. E é por isso que através dessa nova natureza nós precisamos nos converter uns aos outros, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que o profeta Malaquias está querendo dizer com isso? É que através dessa nossa nova natureza, nós temos que nos converter uns aos outros. Eu acho que é Miqueias que diz, profeta Miqueias, que diz que o filho se levanta contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos são os da sua própria casa. Isso fala de uma guerra espiritual, em que muitas vezes, quando você recebe a nova natureza, a velha natureza se levanta e começa uma guerra dentro de casa. Aí o pai, vendo que você agora recebeu a Jesus, uma nova natureza, essa velha natureza, que é antagônica à nova natureza, né? É o que Paulo diz, que havia essa guerra dentro dele: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que não quero, acabo
sendo impelido a fazer. E aí o pai, na natureza adâmica, se levanta contra a natureza, mesmo sendo filho biológico, né, do filho que recebeu a natureza de Deus. Eu já vi muitos pais dizendo assim: olha, se você se tornar um crente, não tem lugar aqui para aqui não tem lugar para você. Você tem que escolher. Às vezes é o marido que chama a mulher e diz assim: olha, você tem que decidir, ou eu ou Jesus. E aí nós não vivemos mais nessa velha natureza. A gente tem que ter discernimento, que a Bíblia diz que os mais fortes suportam os mais fracos. Não é bater de frente, não é entrar nessa guerra, nessa peleja, porque nessa peleja não é você que vai pelejar, mas Ele agora vai pelejar por você para te dar vitória. É você chegar e apresentar diante de Deus, aleluia, apresentar o seu pai, apresentar o seu irmão, apresentar o marido, o filho, para que Deus possa converter o coração de todos eles dentro de casa. Aleluia. Infelizmente nós reagimos muito na velha natureza e tomamos atitudes muitas vezes que lá na frente a gente se arrepende. Como Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Estevão, quando foi morto, apedrejado, falamos isso aqui na escola de discípulos, ele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que no momento da sua morte o céu se rasgou e ele viu Jesus se levantando do seu trono, o recebendo. E ele declarou na sua última oração evangelística, que alcançou o próprio Saulo de Tarso. Ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute este pecado. E o Pai o recebeu na glória. E Jesus, que se levantou do trono, não perdeu a viagem, foi ao encontro de Saulo para alcançá-lo. É este amor que nós precisamos manifestar pela natureza de Deus entre nós que somos irmãos em Cristo. Não podemos permitir que o ódio, que a rivalidade, ressentimentos, mágoas venham permear o nosso coração. Não dá para entender, irmãos, a não ser pelo discernimento, quando você vê que alguém está na natureza adâmica, mas outro precisa manter-se na nova natureza, a natureza do Filho de Deus, porque você vai manifestar a vida de Deus em você. E é exatamente quando nós somos confrontados. O que a palavra que está dentro de nós diz? Quando vem uma palavra dura, a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. É como Davi, quando Saul estava cheio de demônio, cheio de ira, né? E querendo destruir, matar a Davi por causa de quê? De inveja. Davi era cheio do Espírito Santo e Saul estava cheio de demônio. Ele vendo Davi adorando, né, manifestando ali o Espírito Santo que vinha naquela época sobre reis, profetas e sacerdotes, que estava sobre ele, que possuiu ele a partir do momento que ele foi ungido por Samuel. Na hora que Saul lançava as lanças, Davi só fazia isso, ó. Desviava, ele não refutava, ele não, pagava na mesma moeda. Então nós precisamos aprender. Se o irmão lançar uma seta para tentar te ferir, irmão, seja um desviador de lança, seja um desviador de lança, porque essa nova natureza
ela vai começar a enraizar dentro de você. E quando você menos se aperceber, aleluia, você está vivendo a vida de Cristo Jesus, como Paulo mesmo falou. Aleluia, aleluia. Se é para Jesus, aplauda com vontade. Jesus, sendo Deus, Filipenses 2:5, ele deixou a roupagem de Deus, ele deixou o seu trono de glória, a sua majestade, e ele veio se identificar com o homem. Ele rebaixou até a estatura do homem, a dimensão do homem. Ele veio até a realidade do homem para fazer o homem, aleluia, para se fazer conhecido no meio dos homens. Ele, sendo Deus, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele despojou dos seus atributos reais, divinos, foi humilde, obediente até a morte, morte de cruz. Ele se sujeitou por causa do amor do Pai, e ele veio ao nível do homem para conquistar o homem e fazer Deus conhecido dentre os homens. E eu quero dizer que essa conversão é fruto de um sacrifício só. Primeiro foi o sacrifício do Filho de Deus lá na cruz do Calvário, somente para manifestar o amor do Pai, ao ponto do Filho chegar pela primeira e única vez, quando o Pai se afastou dele nessa relação de intimidade, de comunhão, quando ele recebeu os pecados de toda a humanidade, daqueles que se tornariam filhos. E então ele recebeu sobre si, e o Pai teve que se afastar. E ele então diz: Lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Na verdade, o Pai não estava desamparando, mas reconhecendo o sacrifício que ele estava fazendo pelos seus outros irmãos, que logo em seguida estariam sendo constituídos filhos para Deus. Somente através desse sacrifício, através do nosso sacrifício, quando nós nos convertemos aos nossos filhos e aos nossos pais. Meu pai, há um ano atrás, em agosto, estava nas últimas ali no hospital. E aí minha mãe falou assim: meu filho, vá, porque pode ser a última vez que você vê seu pai, para você não depois ficar com esse sentimento de culpa. Aí eu fui. Meu pai estava no leito, ele só ouvia, e muitas coisas aconteceram na minha relação com meu pai, porque ele era ímpio. Graças a Deus que Deus o converteu no leito. Deus já tinha falado isso, que não deixaria de fazer a obra antes de levá-lo. E ali eu cheguei para ele e disse: pai, eu queria que, eu sei que o senhor está ouvindo, eu não posso ter um diálogo, o senhor falar comigo, mas ainda que seja nessas circunstâncias, eu quero te pedir perdão. Eu queria que o Senhor, pelo menos, pudesse ter esse momento, que ninguém esperava, que ele, de repente, entrasse ali em coma, na UTI. Mas no momento que a gente falava, a lágrima começava a descer sobre os seus olhos. E eu falei: eu te amo. E eu sei que Deus está preparando um lugar melhor para ti. E você não pode partir desse mundo sem que todos os filhos te peçam perdão. Talvez por não entender, na ignorância, pela velha natureza, porque muitas vezes nós que temos a nova natureza, nós temos que suportar, nós temos que discernir no mundo espiritual.
nós temos que amar mais, porque a quem mais se perdoou, mais se amou. E ali naquelas últimas palavras eu saí daquele hospital, chorei bastante. E passou-se mais ou menos umas 2 semanas, aí era um dia de Santa Ceia. A médica disse: olha, ele não passa de hoje. E eu não queria perder a Santa Ceia. Aí minha mãe falou: larga pelo menos uma vez a Santa Ceia. Mas naquela madrugada ele partiu. E eu viajei, fui para o sepultamento dele. E só depois que acontece é que cai a ficha. E eu queria encerrar estas palavras dizendo para você que tudo nessa vida se vai. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje pela manhã, que uma pessoa estava de mudança e resolveu vender tudo dentro de casa. E colocou um anúncio: vende-se tudo. Aí começou a vender televisão, som, móveis, né? Todos os utensílios dentro de casa, ficou somente o colchão, que no final acabou vendendo para o porteiro, que ainda suportou esperar depois a última peça a ser entregue. E aí a pessoa conta a experiência para uma outra pessoa que estaria também se desfazendo de tudo e mudando para os Estados Unidos. Para que levar a bagagem? Para que se apegar às coisas? Porque tem gente que se apega a tantas coisas. Tem gente que se apega a um conjunto de talheres, né? De cristais, taças. Não, esse daqui foi da minha mãe, esse daqui foi da minha avó. E se apega a esses valores tão efêmeros, passageiros, a coisas. E às vezes a gente deixa de se apegar aos valores que são eternos. São os valores de relacionamento entre pais, filhos, pessoas da família, entes queridos. Porque nessa vida, queridos, tudo se vai, mas somente os valores que foram deixados pelo Pai Eterno, onde nós podemos e precisamos nos converter uns aos outros, para que a maldição de Deus não venha sobre a nossa vida. Que nesta manhã nós possamos, ao chegar em casa, você chegar para o seu pai e dar um abraço nele, dar um beijo nele e dizer: eu preciso me converter ao Senhor. É você chegar para o seu filho e dizer: eu preciso me converter a ti. É o marido se convertendo à esposa, é a esposa se convertendo ao marido. São todos os de dentro da sua própria casa se convertendo um ao outro e principalmente ao Senhor. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e que possa haver uma conversão geral através do sacrifício vicário, do preço que foi pago no altar de Deus, no Calvário, para revelar e manifestar o grande amor de Deus a cada um de nós. Vamos ficar de pé. Hoje eu tenho uma relação com meu filho Diogo. Hoje qualquer problema que ele tem, a primeira pessoa que ele corre: meu pai, eu quero falar contigo. E não tem segredos, não tem diferenças. Tudo que ficou do passado foi quebrado, toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. E hoje nós mantemos uma relação saudável, uma relação
gostosa, uma relação de amizade, uma relação de paternidade. E hoje ele confia, ele rasga o coração, ele chora. E eu louvo a Deus, porque um dia tudo que aconteceu na nossa vida, Deus tinha um propósito muito grande. Hoje, quando as pessoas dizem assim: olha, tenho visto o seu filho pregar, e aí ainda diz assim: e olha que está pregando melhor do que você. Eu falei: tem o DNA do pai. Como não me alegrar em ver os meus filhos serem mais bem-sucedidos, serem melhores do que eu? Glória a Deus por isso. Isso é um prazer, um privilégio muito grande. Mas tudo isso só pode acontecer através de uma conversão genuína. Vamos fazer um ato profético nessa hora. Eu não sei se você está diante de um ente querido, esposo, esposa, pai, filho, mãe, filha, né? Eu queria que você abraçasse. Ou se tiver uma família, abrace todos a família. Se não tiver alguém que seja identificado de forma familiar, você tem um irmão em Cristo aí, abrace ele. Nós vamos louvar ao Senhor agora com um cântico. Nós vamos fazer esse ato profético de conversão. Precisamos nos converter aos nossos irmãos dentro da igreja, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos biológicos, aos nossos pais, aos nossos filhos. Feche seus olhos agora. Libere palavras proféticas. Declare o amor de Deus. Aleluia. No coração, foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.